mar é tudo. Cobre 7/10 do globo terrestre. O seu hálito é são e puro. É um imenso deserto onde o homem nunca está só. O mar é o veículo de uma existência sobrenatural e prodigiosa. É movimento e amor. É o infinito vivo. 20.000 léguas submarinas, Júlio Verne. Boa noite pra todo mundo, embora talvez não seja noite necessariamente. Aqui quem tá falando é o Wellington, e do outro lado... O Gustavo. Boa noite a todos os nossos ouvintes. O assunto de hoje é sobre as... como é que é mesmo? Sobre os mistérios do oceano. E a gente escolheu esse tema, a gente já tinha comentado no último episódio um pouquinho sobre ele, e daí, agora eu não lembro se foi em off ou se foi durante o episódio que a gente falou que talvez ia fazer esse tema. Mas de qualquer forma, a gente já tinha comentado que os oceanos eles são muito inexplorados ainda, por isso existem tantos mistérios rondando toda essa extensão dos oceanos, as profundezas, e por isso a gente escolheu esse tema para abordar um pouco desses mistérios. Antes de se aprofundar mais, eu queria te divulgar que a gente já está online no nosso site, que é desocultados.com. E também tem um e-mail, se alguém quiser estar mandando alguma sugestão de conteúdo ou qualquer coisa, é desocultados@gmail.com. Então fica bem fácil para você memorizar. Algum relato também, se alguém tiver algum relato de alguma coisa, manda pra gente que a gente vai fazendo os temas e a gente pode inserir esses relatos aí, se tiver alguma coisa a ver. E se não tiver também a gente separa e um dia pega e lê tudo e comenta, não tem problema. Isso, e também no site tem um blog, então se você quiser estar acompanhando o blog também, tem como você se inscrever lá, tem uma página para login lá, ser registrado, e você recebe um e-mail toda vez que a gente posta alguma coisa nova. E antes de ir pro podcast, eu não sei por que plataforma você está ouvindo a gente, mas a gente já está disponível em várias plataformas. A gente tem o Spotify, a gente está nos agregadores de podcast, eu não sei se está em todos, acho que não é todos, mas nos maiores a gente já está. E não sei se tem mais algum, Wellington. Não, deixa até... Eu já vou falar todos que a gente está disponível, né? Spotify, Google Podcast, Anchor, Pocket Casts, Rádio Public, Breaker. Tem o Apple Podcasts, o Podcast Addict, e tá mandando solicitação para alguns outros também. Mas são esses aí, a princípio. E por enquanto, daí, como o Elito falou, a gente tem um site, por enquanto vai ter só os episódios, mas futuramente a gente vai estar postando artigos também sobre algumas coisas, a gente ainda está vendo o que vai fazer. Estamos elaborando, né? Isso aí, então acho que seria isso, vamos pro episódio. Tá, o Wellington. Começando pelo seguinte, como o Gustavo falou anteriormente, uma boa parte do oceano não é explorado, então cerca de 80% do oceano ainda não foi explorado. Isso se dá devido a alguns altos custos, fora a dificuldade de explorar com o submarino, né? Então o governo americano está usando sonares para mapear as profundezas, que é uma maneira mais eficaz que estão encontrando, né? Mesmo assim, existe muita coisa que ainda é desconhecida. Menos de 10% do oceano foi mapeado com sonar, né? E isso que é uma tecnologia bastante recente ainda. Então, você imagina, né, cara, 80% o quanto de coisas que a gente não conhece, só de espécies de animais que deve ter de todo quanto é tipo, que a gente nem imagina que existe, né, cara? Exatamente. Então tem muita coisa que muitas vezes parece ser coisa de contos de fadas, talvez, mas são coisas que estão na Terra, né? Não são coisas muito loucas. A gente separou, na verdade, alguns casos aqui que a gente considera que ainda não foram desvendados, né, sobre o oceano. Na verdade, tem milhares de coisas, se a gente quisesse falar, né? A gente separou alguns aqui que são os principais. Se você quiser começar pelo primeiro, é o tal do bloop. Você quer explicar ele, Wellington? Esse bloop, o que acontece? Em 1997, pesquisadores procurando por atividade vulcânica registraram um som estranho no sul do Pacífico. Como não conseguiam descobrir qual era a sua origem de tal som, apelidaram ele de bloop. Curiosamente, o local onde vinha o som ficava próximo de onde o escritor H.P. Lovecraft. Ele tinha descrito que se localizava a cidade submersa de
Eu não sei como é que se pronuncia isso, porque na verdade é a mesma coisa que o Cthulhu, tipo, ninguém sabe como é que pronuncia na verdade, né? Mas. É YLEH. É a cidade onde fica o Cthulhu, nos contos do Lovecraft, né? É uma coincidência, né? Uma pequena coincidência. É uma coincidência estranha, né, cara? Porque, né, sei lá, é um som estranho no mesmo lugar. De qualquer forma, tipo... algum tempo depois, os cientistas descobriram que provavelmente o que causou o som foi um sismo glacial. Um sismo glacial é tipo um terremoto, só que não é na Terra, né? É no gelo. Então é um sismo glacial. Porém, um cientista da NOAA voltou atrás e disse acreditar que o Blooper estava sendo causado por uma criatura marinha. O som só foi ouvido naquele momento e depois nunca mais. Tipo, o som aconteceu só uma vez, né? Seria mais legal se fosse várias vezes, né? Mas foi só uma vez. Até é estranho ser um, por exemplo, que nem eles falam do sismo glacial. Mas acho que se fosse isso, realmente, possivelmente teria sido ouvido em outros lugares do mundo, né? Então... acho que teria acontecido mais vezes em lugares próximos também, sabe? Exatamente. Tipo, aconteceu só uma vez. O que deixa mais ainda com cara de mistério, com cara de ser alguma outra coisa, e eu realmente não descarto essa hipótese. Talvez ali tenha sido só coincidência, ou talvez, sei lá, né? Esses sons, né, que tem no mar que os cientistas não conseguem descobrir a fonte, né? Não aconteceu só ali, tem tipo vários, né? Esse foi um dos mais, assim, famosos, né? Mas tem vários, então, se for uma criatura, lógico, ela não vai ficar num lugar só, né? Tipo, ela vai se movimentar. Possivelmente ia ser nos lugares de migração da criatura que fosse, né? Então... curiosamente, né, todos os cientistas tinham falado, né, que tinha sido sismo glacial e tal, né? Mas teve um só, pelo menos eu entendi lendo ali que foi um só, que voltou atrás e falou, não, eu acho que eu, ao contrário dos meus colegas, né, eu acho que, na verdade, foi uma criatura marinha. Na verdade, não tem um consenso, né, cara? Não foi nada comprovado, e como não teve novo, ficava ainda mais difícil identificar o que era, né? Sim, totalmente. Apesar, né, da gente ter esses sons misteriosos, a gente ainda tem algumas criaturas, né, que foram encontradas no mar. Como eu estava falando, a gente nem imagina, né, algumas criaturas que existem. Porém, existem alguns relatos, né, de lulas gigantes que habitam as profundezas do mar, né? Existem relatos até de lulas de 50 metros de comprimento, cara. Imagina isso. Cara, nossa, se eu visse um treco desse, sei lá, eu me matava já, tipo, eu nem esperava o bicho vir. Eu tava olhando umas fotos, cara, tem tipo, o que acharam mesmo foi tipo umas de 13, 14, 15 metros, né, cara? Que conseguiram capturar, sabe? Que tem as fotos mesmo, cara. O que já é gigante, cara. Imagina, 10 metros. Tem até uns documentários, acho que são Monstros Marinhos, alguma coisa assim, que mostra essas lulas de 15 metros. E geralmente é grande pra caralho, tipo, imagina 50, cara. Cara, 50 metros é maior do que um barco, cara. Tipo, ela pode virar um barco. Com certeza. E é muito bizarro isso, tipo, muito mesmo. E o fato do oceano ter sido muito pouco explorado deixa isso ser uma coisa mais intrigante, porque provavelmente são verdade, são coisas que realmente existem nas profundezas, nos lugares mais inexplorados. Sim, e tipo, esses avistamentos que acontecem são bem ocasionais, porque essas criaturas, elas devem ficar bem debaixo d'água, porque é lá que elas encontram a comida delas e tal, tipo... Exatamente. Sem contar que possivelmente o corpo delas deve estar bem mais preparado para as altas pressões, né? Sim, elas, tipo, não sei como que elas se alimentam, né? Mas, tipo, deve ter tanto animal lá que a gente não conhece que deve suprir, tipo, o que elas precisam pra se alimentar, né? Acho que isso sim. Tem a baleia azul, se eu não me engano, que é o maior mamífero conhecido. Ela se alimenta de plâncton, né? Sim. É que eu vi uma parada assim, né? Não sei, tipo, não sei até que ponto isso é científico, né? Mas eu vi que tem uns animais que eles têm um metabolismo tão lento, né? Tipo, eles são gigantescos, tipo, são animais gigantes. Só que eles têm um metabolismo muito lento ao mesmo tempo. Então, tipo, eles vão comer uma coisa grande uma vez e só vão precisar se alimentar dali um ano, tá ligado? Tipo, eles não precisam ficar comendo o tempo todo, que nem a gente, né? Que a gente tem um metabolismo acelerado. E faz sentido, né? O metabolismo que consome a maior parte da nossa energia. Então pode ser que nesses avistamentos é justamente o momento que eles vão se alimentar, sabe? Que eles precisam sair da zona de conforto deles. Aí eles vão lá uma vez e depois eles podem voltar. Por isso que, tipo, é tão raramente que se vê esses animais, né?
Até, mesmo que não seja tão aterrorizante quanto uma lula de 50 metros, a própria baleia azul, se for parar pra pensar, é um animal que tem 30 metros, né? Então, Sim. isso ainda mais ressalta o fato de poder sim existir outros seres que são desse tamanho. Inclusive, existe até algumas teorias sobre o Megalodon e alguns outros seres pré-históricos que ainda sobrevivem debaixo das águas, né? Dos oceanos. Sim. Ainda falando das lulas, né? A gente tem o caso aqui do criptozoologista Bernard Hellmans, que coletou alguns relatos na década de 1920, principalmente ali nas proximidades do Canadá, um local que houve avistamentos de lulas de até 30 metros de comprimento. Um outro relato que ele coletou também comentava que foi avistada uma lula com braços, só os braços, de 15 metros e tentáculos de 30 metros. Então, cara, imagina isso, né? Também tem um relato na África do Sul de uma lula de 35 metros. Esses avistamentos foram todos por pessoal, né, pescador, viajante, né? E durante a Segunda Guerra Mundial também, um viajante próximo das Maldivas avistou o que foi o maior relato até hoje, que foi uma lula de exatamente 53 metros de comprimento. Não sei como que ele mediu isso, né? Acho que por associação, né, cara? É que tipo, acho que ele pega o tamanho do barco, né? Aí tipo, se ele viu a lula andando do lado do barco, ele faz uma conta rápida, né, com a cabeça. Possivelmente. Mas eu acho que geralmente deve ser isso, né? Tipo, a pessoa estimular, como é que fala? Estipular um valor de tamanho, né? E até pode ser mais grande do que isso, porque a gente não sabe necessariamente a distância que foi avistado, né? Mas pra aparecer um bicho de 50 metros, deve ser muito grande, tipo, muito mesmo. Sim, imagina o desespero do cara quando ele vê um negócio desses, tipo... É uma coisa que tu vê só em conto de pirata, que as lulas destroem os navios e de repente o bicho tá ali do teu lado, né, cara? Deve ter sido muito interessante mesmo, e não acho que ele mentir sobre isso também. Sim, eu também acho que, tipo, não tem lógica também esses animais atacarem, né, os navios, até porque nem tem tubarão que nem ataca ser humano, porque, tipo, diz que o tubarão... Por limitação. Tipo, que o tubarão só vai atacar o ser humano se ele estiver sangrando, tem umas paradas assim, né, então, tipo, a lula vai ver um pedaço de madeira ou de metal, ela não vai querer atacar ele, né, por nada. Sobre lulas acho que é isso, né? Acho que é isso, acho que vamos pro próximo pequeno relato aqui, que foi Submarinos. Dos submarinos, que foi, curiosamente, no ano de 1968, houveram vários relatos de submarinos que desapareceram ao redor do mundo. Eu até separei aqui uma lista, que não são todos, lógico, são alguns dos mais famosos. Tem o submarino francês, o S-467 Minerve, que desapareceu em 68. Ele tinha 57 metros de comprimento, quase 7 de largura. Não é muito fácil de desaparecer, né? E eu tô tentando achar aqui aonde que ele desapareceu, mas eu acho que foi pro território da França mesmo. Ele realizava exercícios junto com um avião de patrulha marítima ao longo da costa de Provença, 27 de janeiro então de 68. Então foi na França mesmo, que é ainda mais estranho, né? Se perdeu dentro do próprio território, sabe? Não foi dentro do território inimigo, alguma coisa assim, sabe? Realmente, tipo, muito bizarro, porque, cara, você perdeu um clips, um papel, qualquer coisa do tipo, realmente acontece, o mundo é muito grande pra isso. Mas um puta submarino rastreado, 57 metros, que provavelmente era rastreado, né? Não sei se naquela época já tinha tecnologia, mas acho que sim. Possivelmente, cara. Tipo, por eles mandarem sinais um pro outro, acredito que a localização possivelmente seria uma coisa que eles estariam sabendo o tempo todo, né? Tipo, do nada desaparecer. Sim, e tipo, os restos, né, do submarino ou dos 53 tripulantes que estavam nele nunca foram encontrados. Ou seja, cara, se ele patrulhava só a costa do país, tipo, não tem muito onde procurar ele, sabe? Ele não ia sair da rota por nada. Ele tava a 25 milhas náuticas da base. Isso convertendo para quilômetros são 46,3 quilômetros, o que não é um valor muito grande. Então, mesmo ele estando tão próximo da base, ainda assim desapareceu, cara. E a tripulação nunca foi encontrada, né?
Sim, eu também não vou saber dizer isso com precisão, né? Mas eu acho que provavelmente não é muito profunda as águas, né? Ainda tão perto da costa, sabe? Então, tipo, ele não vai estar nas profundezas, sabe? Então, tipo, é mais fácil de achar se ele estivesse ali. Provavelmente ele saiu desse território, não sei o que aconteceu, né? Mas, tipo, ele foi para mais longe por algum motivo. Exatamente. E as buscas que foram realizadas foram numa profundidade entre 1.000 e 2.000 metros. Provavelmente é o máximo ali da região, né? Acho que mais fundo que isso é possivelmente. Em teoria eles iam procurar no fundo, né? Então esse deve ser a profundidade máxima do local. Provavelmente. E não foi só esse submarino, né? Como eu tinha dito, a gente ainda tem o caso do INS Dakar. Também sumiu nesse ano de 68. Que, curiosamente, foi praticamente no mesmo dia que o Minerve, né? O anterior. E foi ali nas águas do Mediterrâneo. O Minerve foi no dia 27 e ele foi no dia 15. Tipo, no mesmo mês. Esse era um navio que pertencia à Marinha Britânica, mas tinha sido adquirido pelas Forças Armadas de Israel. E dali que surgiu o nome do Dakar. E ele partiu em 15 de janeiro de 68 de Gibraltar, com destino a Haifa, onde se esperava que ele chegasse no dia 2 de fevereiro. Só que 10 dias depois da partida dele, o navio parou de mandar o sinal, né, de comunicar a posição. Aí as forças internacionais começaram a fazer as buscas até o dia 31 de janeiro. E as forças de Israel ainda continuaram alguns dias mais 4 dias continuaram procurando. Em 99, tipo, 30 anos depois, foi encontrado os destroços desse submarino. Aqui não fala quantas pessoas tinha dentro, tinha alguma coisa assim. Tem até em Israel parte desse submarino está em exibição. E o que é curioso é que ele ficou totalmente desaparecido aí por um período de mais de 30 anos, né? Durante 30 anos, no caso. Sim, é que esse submarino, por exemplo, ao contrário do outro que estava só na costa, esse estava fazendo uma rota de tipo de um lugar para o outro, sabe? Tipo, aqui eu não sei qual que é a distância desses dois lugares, mas talvez... nem a rota que ele estava fazendo também é muito relativo, né? Eu não sei se talvez fosse uma rota maior e realmente para buscar ele ficar um pouco mais difícil, né? Aqui, agora que eu vi aqui... Exatamente. Ele foi localizado em 3.000 metros abaixo do nível do mar. Então estava bem fundo. E 1.000 metros a mais que o outro. Sim. Quilômetro a mais. Mesmo assim, cara, tipo, 30 anos desaparecido sem encontrar nada. E de repente foi encontrado os restos. É muito estranho, cara. E tipo, estranho. Eu não tô achando aqui se tinha alguém dentro desse submarino. Tipo, provavelmente tinha alguém, né? Acho que tinha. Mas tipo, eu não tô achando o número de pessoas, cara. Eu não tô conseguindo achar. Mas, a gente pode dar uma olhada. Depois vai ter no blog um post sobre um resumo desse episódio. E tá, ainda outro submarino que desapareceu nesse ano foi um submarino americano, que foi o Scorpion, um SS Scorpion. Os Estados Unidos perderam esse submarino e ele era nuclear, então tipo, sim. Acho que ele é relativamente um pouco mais tenso do que os outros. E os motivos pelos quais o resto dos navios permanecem no fundo do Oceano Atlântico, a 700 km das ilhas, acho que ele já sabe onde que tá, né? 700 km das ilhas dos Açores não são conhecidas até hoje. Então, tipo, é um submarino nuclear que os Estados Unidos nunca tirou do fundo do mar. Eles não iriam perder um submarino nuclear por nada, né, cara? Exatamente. Aí vem aquele negócio, né? O que tá escondendo? Em 16 de maio de 68, o Scorpion ele saiu da base naval dos Estados Unidos, né? Que era na Espanha, no caso, e foi em direção a Açores, para monitorar atividades soviéticas naquela região, e depois ele iria rumar para Virgínia, né? Para uma cidade da Virgínia. 4 dias depois, o submarino enviou sinais de rádio para a base de rota, que foram captados por outro destacamento na Grécia. E uma semana depois da chegada dele lá em Virgínia, ainda não tinham sido recebidas mensagens do Scorpion. E aí que eles começaram a fazer as operações de busca e acabaram descobrindo essas partes do submarino lá no fundo do mar. Tem algumas teorias de conspiração que ficaram envolvidas no desaparecimento desse submarino. Uma delas foi de um ataque soviético, né, que seria a mais extrema,
até simplesmente falhas técnicas que aconteceram, que eu acho não é impossível, mas por ser um submarino nuclear eu acho bem difícil deles deixarem dar uma bobeira dessa, sabe, de perder o submarino. E mesmo assim, cara, por que não tirar de lá, sabe? Tipo, é uma tecnologia e foi um período tão longo, né? E ele ficou desaparecido. E até hoje... E mesmo assim, não pegaram o navio, tipo, não pegaram de volta. E até hoje os Estados Unidos ainda não emitiu um parecer falando o que aconteceu. Até hoje tá insólito isso, sabe? Cara, isso é muito estranho. Possivelmente tem alguma coisa lá que devem querer esconder, talvez no submarino. Realmente pode acontecer, realmente eles não terem interesse mais. Mas, ou ter alguma coisa naquela região que seja suspeita demais e que eles saibam e não querem que seja revelado. Sim, e ainda continuando essa série de desaparecimentos, teve o submarino K-129, dessa vez um submarino soviético, que ele realizou uma série de expedições bem sucedidas no Pacífico no ano anterior, né, em 67. Em fevereiro de 68 ele voltou para as águas profundas. E ali por março as autoridades elas começaram a se preocupar porque o navio ele não tinha enviado sinais em duas ocasiões onde ele deveria ter enviado sinais. E ao não ter respondido a um pedido de comunicação urgente, o submarino foi declarado perdido e foi enviado uma flotilha em sua busca. A inteligência dos Estados Unidos ele considerou que se enviou como uma provável perda do submarino e tomou nota do fato. Quando as possibilidades de recuperar o navio e seus 83 tripulantes se desvaneceram, as buscas foram abandonadas. Aqui não fala se foi... Será que foi perdido dentro do território americano esse submarino? Porque aqui não fala a respeito. Não saiu no Pacífico, né, cara? Pode ser, né? De qualquer forma, os Estados Unidos, obviamente, tinham interesse em talvez conseguir tecnologia nuclear soviética nos destroços, e o submersível transportava 2 torpedos com ogivas nucleares. Então eles lançaram o plano Osorion, que é um projeto caro para recuperar esse submarino. Entretanto, eles não conseguiram retirar nada mais do que alguns fragmentos. E acredita que esses fragmentos não continuam nada relevante, né? Então eles não falaram muito sobre esses fragmentos que conseguiram desse submarino, mas aparentemente não tem nada demais, né? Não conseguiram muita coisa. Foi 83 tripulantes, cara. Esse tava cheio aí. É muita gente. Eles não encontraram. Ele não disse se eles encontraram alguma coisa, né? Parece que os americanos encontraram, tipo, alguns destroços, sabe? Mas, tipo, não encontraram. Mas o que eu digo deles falarem que encontraram no submarino algum vestígio de algum ataque, alguma coisa. Né? Porque, tipo, as pessoas que estavam dentro aí, tipo, não deixa especificado se essas pessoas, tipo, foram encontradas ou se, tipo, elas sumiram também, porque daí isso seria muito estranho, sabe? Seria estranho demais, cara. Dentro de um submarino, no meio do oceano, as pessoas sumirem. Seria uma coisa muito bizarra. Eu até vou ver se pode ir falando sobre outra, eu vou dar uma olhada, ver se eu consigo encontrar algumas outras informações sobre esse submarino, ver se encontraram as pessoas, alguma coisa assim. E agora, acredito que esses são os casos principais, não sei se teve mais algum outro de submarino que sumiu, mas não foram só submarinos, né? Teve também barcos que sumiram desde há muito tempo. Tem várias histórias ali como é que é mesmo o nome agora? A gente vai falar delas daqui a pouco. Acho que antes vamos falar desses casos mais rápidos. Eu também tinha separado pra gente falar sobre um fenômeno chamado Ilhas Fantasmas. O que são essas Ilhas Fantasmas? São ilhas que elas foram registradas em algum momento na história por algum cartógrafo, por algum historiador, mas que com o passar do tempo, quando a tecnologia ficou mais avançada, as pessoas da época foram atrás dessas ilhas e elas simplesmente não existiram. A gente tem alguns exemplos. Eu tinha visto aqui uma lista, só que é uma lista gigante de ilhas que são consideradas ilhas fantasmas. Entre os exemplos de algumas dessas ilhas fantasmas, a gente tem algumas bem famosas, como por exemplo a Ilha da Atlântida, né? Tem até uma aqui... Alguma aqui chamada... muitas teorias também, né? Tem uma aqui chamada Brasil também. Deve ter sido a inspiração
pro nosso país. Eu não sei a história disso aqui. Essa ilha, ela é uma ilha fantasma ela ficava localizada no Oceano Atlântico e ela era ligada à tradição de São Brandão, das terras afortunadas a oeste do continente europeu. Essa ilha Esse é lugar Brasil? mágico. Essa ilha é Essa é Brasil? do Brasil, tô falando sobre ela porque a gente tá no Brasil. tô vendo aqui um aqui. Ela apareceu pela primeira vez em cartas portulanas do início do século XIV. Em 1498, um cara partiu em expedição, o nome dele era John Cabot, e ele não foi bem sucedido. Há relatos por boa parte do século XVII que as pessoas afirmam ter visto ela. Em 1674, John Nisbet estava voltando para a Irlanda, a partir da França, e alguns nevoeiros densos obrigaram ele a ancorar ao largo de uma ilha. 4 marinheiros embarcaram e passaram um dia na companhia de um velho que estava tão satisfeito por ter com quem conversar que lhes deu vários sacos de ouro. Então, tipo... Caralho. Cara, isso é muito bizarro. Cara, só por conversar, porra. Seria fácil se fosse assim. E 2 grandes cartógrafos do Renascimento, Abraham Ortelius e Gerhard Mercator, incluíram a Ilha Brasil em seus mapas da Irlanda, mas eles trabalhavam com conhecimento recebido, portanto, sem número suficiente de relatos e mapas anteriores, apontasse que havia uma ilha ao largo da costa irlandesa. Eles estavam inclinados a colocar uma nos seus mapas, e por volta do século XVIII a ilha praticamente desapareceu dos mapas, embora ainda surgissem reivindicações ocasionais de marinheiro que a visitaram. Então, pensa bem, é uma ilha que some e depois aparece, então não tem nada a ver com algum tipo de terremoto ou alguma coisa que possa ter destruído ela. E pessoas relataram que encontraram pessoas nessa ilha, né? Tipo ali o velho que deu ouro pros caras. Sim, é muito bizarro. Tipo, será que é tipo um fenômeno que nem no deserto tem as miragens no oceano também? Pode ser que seja isso, né? O que é engraçado é que isso até tem uma certa ligação com algumas histórias, como por exemplo das Amazonas, que elas vivem numa ilha que o ser humano não consegue ver, né? Sim, mas tipo, essas histórias devem ter surgido nesse fenômeno mesmo, cara. Porque tipo, se tu imaginar que tipo, tinha uma população nessa ilha, se aconteceu alguma coisa e tipo, um terremoto que afundou essa ilha, a população não tem pra onde correr, tipo, vai todo mundo morrer mesmo e vai ficar... A ilha vai desaparecer mesmo, tipo, isso de ilhas pequenas desaparecerem é um fenômeno geológico mesmo, tipo, é um negócio comprovado, sabe? Então, esse é um tipo de fenômeno que nem é tão sobrenatural assim, mas é bem curioso, cara. Exatamente. O fenômeno mais recente dessas ilhas fantasmas é das ilhas Terra Nova, aqui perto da região da Antártica. Aqui foi de 1968, peraí, 1961 que elas foram vistas e depois percebeu que elas não existiam mais, né? Esse é o fenômeno mais recente dessas ilhas fantasmas. E mesmo que não seja tão, talvez seja até um pouco mais assustador que a questão dos oceanos, né? Mas de qualquer forma tá meio ligado, porque as ilhas obviamente também estão no mar. Provavelmente elas afundaram. Suponhamos que seja isso, né? Ou elas afundaram, ou realmente são ilhas fantasmas. E até aí a gente já não sabe se são apenas coisas das mentes das pessoas que viram essas ilhas, né? Mas aí, como é que pode, né? Todo mundo ser louco de ver a mesma ilha no mesmo lugar. É meio estranho, seria um tipo de loucura estranha. Pro cara chegar ao ponto de registrar num mapa, cara, não foi, tipo, não era um pedacinho de terra qualquer, cara. Tipo, era uma ilha mesmo. Cara. E não foi só uma pessoa, então eu já retiro essa ideia de que os caras estavam meio loucos quando viram, porque mais pessoas viram no mesmo lugar. Então não faz sentido ser simplesmente uma loucura, né? Ou mesmo que fosse uma miragem no mesmo lugar. Muito que maneiro. Acho que agora vamos passar para os casos mais extensos aqui. A gente vai começar... Começando pela anomalia do Mar Báltico? Anomalia do Mar Báltico. Wellington, você quer falar sobre o que é exatamente essa anomalia? Em 2011, uma equipe de mergulhadores da Oceanex registrou uma foto de sonar de um objeto estranho.
mais ou menos 70 metros de diâmetro no fundo do Mar Báltico, Península Escandinava, para quem sabe onde se localiza. Deixa eu só falar, porque essa foto que eles registraram, tipo, é uma foto de sonar, se você pesquisar a anomalia do Báltico na internet, você vai ver umas fotos que na verdade não são fotos, elas são construções 3D que os caras fizeram do objeto e tal, mas a foto mesmo ela é bem distante, sabe? Aquela que eu coloquei na pauta é a foto mesmo, sabe? Aquela que foi tirada do sonar. Dá até pra colocar eu vou deixar essa foto também no post, porque isso aí é o que eles tinham naquela hora. É muito, como foi mencionado anteriormente, é muito difícil explorar o fundo do mar. Então, muitas coisas, incluindo essa, o que você tem são construções 3D e fotos por sonar, né, que não são tão claras e nítidas quanto uma foto convencional. Parte da equipe falou que quando eles se aproximavam dos objetos, os equipamentos elétricos simplesmente paravam de funcionar, o que deixa entender que talvez não seja apenas uma formação rochosa. Teve muitos, a maioria, né, do pessoal que trabalhava, né, nessa equipe na época falou que era simplesmente uma formação rochosa. Se bem que depois, com o tempo, o pessoal que trabalha mesmo nessa equipe, eles foram mudando de opinião, começaram a investigar mais a fundo isso. Tem até um documentário, para quem tiver curiosidade, de 1 hora que tem no YouTube, que foi feito por essa equipe, para explicar tudo o que eles descobriram já sobre essa anomalia. E existem muitas teorias para explicar essa anomalia. Uma delas, por exemplo, é uma nave extraterrestre, e tem um motivo disso, né? É porque quando você olha as imagens, você pode perceber que dá a impressão de que alguma coisa caiu e se arrastou até parar em algum outro ponto. Tem uma imagem que dá até pra colocar no post, cara, que foi que o pessoal fez o cálculo lá, porque justamente não é nem que ela só se arrastou, que tem tipo uma rocha antes, sabe? Que tipo ficou cortada no meio, e aí tem a impressão de que esse objeto se arrastou e ficou depositado ali onde ele está hoje, sabe? É como realmente se uma nave tivesse caído, batido contra uma montanha, que é uma montanha embaixo do mar, quebrou a montanha e aí foi se arrastando, cara, bem bizarro. Aí já pode ver, né? Primeiro que com certeza provavelmente estaria com uma velocidade muito grande para ter feito o que fez. Segundo, é uma estrutura muito forte. E as suas formações, mas existem algumas teorias que falam que são rochas e formações normais, né? Coisas da natureza. Só que vendo as imagens, as 3D e as fotos, você pode observar que são coisas muito complexas, até mesmo porque são naturais, né? Sim. Você vê formações naturais como, sei lá, os canyons, ou algumas formações aqui no Brasil mesmo, de algumas montanhas, você pode perceber naturalmente que dá para diferenciar uma coisa que foi feita por um ser humano ou pela natureza, né? Sim. As formações são muito retas, são muito diferentes, muito únicas para ser uma coisa natural. E outra coisa, né, cara, se fosse, digamos que seja uma formação natural, mas tipo ela é muito distinta de todas as outras que tem ali perto, sabe? Se fosse uma formação natural, teriam várias parecidas, né? Mas não, é só aquele ponto, cara. Sem contar isso, e também tem a questão do rastro, né, que fica de um ponto até o outro. Sim. E em cima dessa formação, nas imagens 3D, pode-se ver também uma redoma, né? Pois é, cara, só que tipo, essas imagens 3D, eu não sei até que ponto que dá pra confiar nelas, né, cara? Não sei quem que elabora elas, né? Por isso que eu não considerei muito, mas mesmo assim... E assim como várias outras coisas, hoje já se tem um desinteresse na pesquisa sobre isso, né? É que tipo, também é muito caro, né? Deve ser muito caro fazer, tipo, imagens melhores que essa, cara. Deve ser muito caro pra fazer. Cara. Fora que eles falaram que toda vez que eles chegam perto, os equipamentos elétricos param de funcionar, aí eles não conseguem registrar nada. Verdade, tem isso também, não tinha me ligado antes. E o que aí, onde é que tá, né? É uma formação rochosa para fazer os objetos elétricos pararem de funcionar? Talvez, numa hipótese, pode ser que seja algum ímã extremamente gigante. E mesmo assim seria algo estranho e que vale a pena investigar, né? Uma teoria também é que essa rocha foi levada por um iceberg, né? É isso, se não me engano tem uma teoria sobre isso. Mas, cara, não faz sentido, tipo... Não, muito estranho, sei lá. Como que o iceberg ia fazer a rocha cair com uma velocidade grande o suficiente pra quebrar uma montanha? Sim, muito estranho. Tem também a hipótese de ser, tipo... de ser uma cidade perdida, no sentido que ali
tá só o topo de alguma edificação, sabe? O resto foi tudo soterrado. Também é interessante. Inclusive tem uma formação que possivelmente são imagens feitas, né? Mas dá a entender que tem uma escada, alguma coisa assim pra pessoa subir, né? Nossa, se isso aí for verídico, cara, aí eu não, já desbancou todas as teorias, cara. É isso aí mesmo. Só que geralmente essa imagem é realmente uma montagem, tipo, não É, eu também acho que seja uma coisa 3D, mas a imagem 3D parece mesmo que tem alguma estrutura que possa ser passível de alguém subir em si. Aí já fica a critério, né, de quem quiser, do que você quiser acreditar dessas teorias. E o que eu acredito no momento é que realmente é alguma coisa extraterrestre, porque pra mim não faz sentido ser outra coisa. Eu também acho que esse negócio dos objetos elétricos que param de funcionar é o que mais dá credibilidade pra isso, pra mim. Exatamente. Porque, cara, simplesmente o magnetismo, tudo bem que ele deve influenciar alguma coisa, mas e mesmo que fosse isso, como é que ia fazer parar e travar os objetos? Sim. Se fosse interferência, eu até ia falar, não, pode ser alguma coisa magnética, mas não é interferência, eles param de funcionar. Sim, e ainda tem uma outra teoria também que eu achei bem nada a ver, que é de um cara, eu achei o site dele, ele é um teórico da conspiração, nem anotei o nome dele. Enfim, ele colocou no site dele que essa anomalia, na verdade, era um bunker subaquático da Segunda Guerra Mundial. Eu achei, tipo, muito sem sentido, cara, porque qual que é a lógica de ter um bunker no meio do oceano, cara? É muito estranho. Sem contar o trabalho que dá pra chegar lá, né, cara? Sim, não tem muito propósito isso. Ele tem, se você olhar o site dele, é um artigo gigantesco que ele tenta explicar essa hipótese, mas pra mim não desceu, cara. Ainda acho que no momento que mais faz sentido é a nave extraterrestre, até que alguém prove ao contrário. Vamos pro próximo caso. O próximo caso, então, é das estruturas de Yonaguni, que são localizadas em uma das ilhas ali das várias que compõem o país do Japão. Essas estruturas elas foram encontradas ali por volta de 1987, debaixo dos mares japoneses, e são estruturas que são chamadas de pirâmides submersas do Japão, tem vários nomes, né? E realmente, se você olhar as imagens, são estruturas gigantescas, parece realmente as mesmas estruturas que o pessoal aqui que aqueles povos que viviam aqui na América, eles construíam, né, ali por as civilizações astecas, as civilizações maias, é muito parecido o estilo da estrutura, só que essas estão debaixo da água, né? Até se tu for levar, se não me engano, a inclinação da Terra mudou com os anos, né? Isso é uma das explicações para os desertos, né? E pode ser realmente que existiu muito tempo atrás uma civilização num lugar que não era submerso. Sim. E criou essas estruturas. Mas acredito eu que existiram muitas mais, né? Não só algumas perdidas por aí, né? Como é o caso dessa, por exemplo. Eu também acho isso, que foi, tipo, era um lugar que era terra e o mar tomou, e por isso que ficou assim. Tem até um pessoal uns cientistas que falam que isso aí é uma formação rochosa normal, mas, cara, não tem como ser isso, sério. Não tem como. É o mesmo caso da anomalia do Mar Báltico. É uma estrutura, eu vou deixar as fotos também no post do blog. Cara, primeiro é uma coisa muito grande, tipo assim, e por isso não muda nada. Mas são formas muito diferentes do que você vê numa formação natural. Qualquer formação natural, volta a ressaltar o que eu falei antes, qualquer formação natural que você vê vai ser muito diferente disso, cara. São formas geométricas e estão todas muito bem, digamos assim, ajeitadinhas. São como se fosse você organizando alguma coisa. A natureza não organiza dessa forma. Sim. Não é natural. Tem algumas teorias, né, que falam que ali seria a localização da civilização perdida de Mu, que também é tipo Atlantis, Lemúria, essas cidades submersas ali que foram relatadas através dos séculos, que hoje ninguém sabe se existiu ou não. Eu eu não conheço muito sobre a lenda da cidade de Mu, então eu não sei se foi ali mesmo que era
que se imaginava que era o local, mas de qualquer forma foi ligado a essa cidade, né? Assim como Atlântida e Lemúria, né? É considerado um antigo continente. E dizem que entrou em colapso devido a um cataclismo, né? Suas descrições e pesquisas ainda não são em um nível muito obscuro, porque falta muita fonte e fatos históricos. Mas alguns estudos recentes especulam que a existência seja ligada à região submersa da Zelândia, intercalada à Austrália. Acredita Então, é bem que essa longe, massa de terra... é bem longe de onde tá esses negócios. Exatamente. E acredita que essa massa de terra submersa tenha restado apenas em regiões como Nova Zelândia e Nova Caledônia. Então, possivelmente não é isso, né? Talvez seja uma outra cidade. Uma outra civilização, né? Essa estrutura também foi relacionada a alienígenas, porque o que acontece, isso agora é comprovado pela ciência, que já foi analisado as civilizações que viviam naquela região ali antigamente, e não existe nenhum relato de povos que construíam monumentos de pedra. Eles eram povos bem primitivos, que usavam ferramentas bem primitivas e tal. Eles não tinham um nível de conhecimento para construir estruturas de pedra igual, por exemplo, a civilização maia, a civilização asteca. Então é muito estranho que isso esteja localizado exatamente ali. E foi por isso que surgiu algumas teorias de que foram alienígenas que construíram essas estruturas. Cara, sobre alienígenas, isso pode ser um tema para outro episódio. Existem algumas teorias de alguns alienígenas que estão na Terra hoje com algumas missões especiais, né? Isso no sentido espiritual da coisa. Então, para quem acredita, pode realmente ter sido, né? Ainda mais pelo fato de estar submerso, aí negando aquela parte do período que ela foi construída, esse lugar. Mas possivelmente foi um outro tipo de ser humanoide que tenha construído isso aí também. Eu vi até que, eu agora não sei se isso aí é verdade ou não, mas eu li em algum lugar que essas estruturas estão alinhadas, tipo, com os pontos cardeais, cara. Eu também lembro de ter visto em algum lugar que estão alinhados com os pontos cardeais. Aí tá, mais um motivo pra tu desconfiar totalmente do fato de ser alguma coisa natural, né, cara? Sim, tipo, alguém construiu isso, sabe? Tipo, aí se foi pessoas daqui ou pessoas de fora, a gente não sabe. A gente vai pra próxima notícia, pra próxima que não deixa de ser uma notícia, porque foi bem recente, foi em 2007 que a gente teve esse acontecimento, que foi o desaparecimento de um iate que se chama o CAS-2, um iate de 12 metros que foi encontrado perto da Grande Barreira de Corais, que fica na Austrália, a 160 km da Austrália. Ele foi encontrado com o motor ligado e com todos os pertences da tripulação intactos, computadores, celulares, o GPS, estava tudo normal. A mesa de jantar estava arrumada, as panelas estavam com comida, os pratos, talheres, tudo na mesa, tudo como se realmente tivesse tudo normal ali. A única coisa anormal que eles encontraram foi uma vela rasgada, e as pessoas que estavam dentro simplesmente sumiram. Eu não sei quantas pessoas que tinham dentro, acho que foi três homens que estavam nessa embarcação. Você chegou a ver o que eles estavam fazendo? Se eles estavam só viajando? Eu agora não lembro. Possivelmente eles estavam viajando. E por algum motivo estranho, enquanto tu tá falando sobre isso, eu tô me arrepiando e quase chorando aqui. Cara, depois eu vou falar. Essa última parte, cara, é muito triste, cara. A polícia, quando ela encontrou esse navio, que ele tava. Acho que essa aqui tá incompleta essa notícia, cara, porque ela conta só no dia que ocorreu, mas tipo, teve um pouco antes, né? A polícia ela teve algumas teorias pra por que desapareceu, né? A primeira teoria foi que a tripulação toda caiu no mar após uma tempestade. O que eu acho meio estranho, porque se os pratos... a mesa continuava arrumada. Sim, então tudo... E a mesa deve ficou de boa, cara. Aí tá, a número 2, um dos tripulantes caiu na água e os outros dois tentaram ajudar ele e se afogaram também. Pô, o cara é foda, né? Vamos tirar uma boia? Não, vou pular também. Eu não vou dizer que é impossível, cara, porque na hora do desespero pode acontecer, mas... É verdade. Mas é engraçado imaginar isso. E a terceira teoria,
que os navegadores eles estavam aproveitando o mar calmo pra brincar ali, né? Ficar na água, né? Se bem que eu não sei como é que funciona, mas eu acho que é bem arriscado as 3 pessoas que estavam no barco ficarem na água ao mesmo tempo, né? E deixar o iate à deriva. E enquanto elas estavam na água, elas foram atacadas por tubarões. Eu acho muito difícil, cara, tipo... Sei lá, acho que o tubarão não ia atacar as pessoas assim por nada, cara. Mas beleza. E tem uma quarta teoria que diz que uma embarcação pirata chegou e sequestrou os tripulantes. O que também não é impossível, né? Não, mas tipo, sequestrar eles por nada, sabe? Tipo... Se fossem pessoas influentes e ricas, eu até entenderia. E tipo, se quisesse, tipo, ia sequestrar pelo dinheiro, tá, mas por que não levou o barco também? Que o barco com certeza era o mais valioso que eles tinham ali, né, cara? Se eles tinham dinheiro junto, devia ser muito pouca coisa, cara. A não ser, né? Eu tô me tudo aqui, ó. A não ser que eles estavam levando alguma coisa que a gente não saiba, né? Transportando drogas pra alguém. E a parte que eu mais gostei dessa história, que eu achei uma notícia aqui, onde a sobrinha de um dos caras que tava no barco, né? Foi muitos dias depois que a polícia já tinha desistido de procurar eles, até a família ficou procurando um tempo mais. Eu acho que deve ser uma família bem rica, porque acho que eles contrataram o pessoal para fazer a busca por conta própria, sabe? Depois que a polícia tinha desistido. E essa sobrinha de um dos caras, que era o Derek Bate, que desapareceu nesse acontecimento aí, ela fez um relato para o jornal australiano na época que ela e a mãe tiveram um contato espiritual com o tio que tinha desaparecido. Elas achavam que ele ainda estava vivo, só que ele estava lutando pela vida. O relato da menina foi o seguinte: minha mãe e eu somos espiritualistas. Minha mãe teve um forte sentimento vindo de Derek de que ele está em um lugar escuro e não consegue enxergar. Eu não acho que ele está morto. Foi o que ela falou pro jornal. Cara, quando eu li isso eu fiquei muito arrepiado, cara. Eu tô chorando, cara. Eu não tô brincando. Cara, você imagina, tipo, se isso realmente tá, vamos partir do pressuposto que é verdade, que elas estão se sentindo, sabe? Que elas realmente tiveram um contato, cara. Imagina. Eu acredito nelas. Imagina o lugar que esse cara tá. Tipo, o que aconteceu com ele, cara? É muito estranho, cara. O cara tá num lugar escuro e não consegue enxergar. Cara, eu fico. Tipo, ali o fato dela achar que ele não tá morto. Eu acho que não tenho certeza se é verdade, porque normalmente esse contato com espíritos acontece com espíritos que já estão desencarnados, né? Mas a gente consegue, através de projeção astral, sim, ter contato com outras pessoas. Uma espécie de telepatia, né? Sei lá. Talvez eles desenvolveram alguma coisa, a gente não sabe aí. Mas, realmente, se você tem mais sensibilidade para esse tipo de coisa, é uma história que te arrepia. Porque é muito, muito estranho. Primeiro, pelas condições que o navio foi encontrado, tipo... Uma da equipe de resgate, ele falou que não tinha nenhum bote de salva-vida, tipo, nada. Só tinha um bote suspenso com alguns peixes nele, tipo, não tinha nada. O barco salva-vida, nada, então... Cara, é muito estranho também. Olha, eu tenho três teorias, cara, pra explicar isso. 3 teorias que eu fiz agora, cara. Ó, a primeira delas é a teoria mais pé no chão, que eles realmente foram raptados por piratas e esse cara tá sequestrado, né? E provavelmente ele tava em algum lugar que os piratas colocaram ele, que foi tipo numa cela escura, alguma coisa assim, e por isso que ele tava lá, tipo, naquela situação, não conseguia enxergar, tava sofrendo e tal. Essa é a teoria mais pé no chão. Aí a segunda é que alguma coisa marinha sequestrou eles, cara. Tipo, alguma criatura, alguma coisa assim, e eles estão presos em algum lugar que a gente não consegue nem imaginar que fica embaixo dos oceanos, cara. Tipo... pode ser também, né? Existem várias teorias sobre mundos... submundos, no caso. Só que essas teorias que envolvem sequestro, assim, entre aspas... é muito estranho tudo ter ficado normal, sabe? Porque mesmo que fossem piratas, os caras não iam, tipo, simplesmente largar tudo do jeito que tava e entrar tipo, no navio dos piratas, cara. Tipo, é muito estranho isso. Exatamente, tá? Por que iam sequestrar ele também, né, cara? Que a gente falou antes. E não levar nenhum computador, nem um celular, nada, velho. Sim, tipo, qual que é o valor disso? Ou
pelo menos um barco, né? O iate. E também não foi, tipo, eu acho que não foi encontrado nem sangue, não foi encontrado nada, então, tipo... Não foi encontrado nada. Então, tipo, eles terem se machucado dentro do navio, ou ter havido alguma espécie de luta, alguma coisa, então isso tá meio que descartado, né? Eu vou falar minha teoria mais louca agora. Deixa eu falar a minha teoria, a última que falta. Ai, tu não precisa te falar tudo já. É que eles foram abduzidos por alienígenas em alto mar, por algum OVNI, né? Que simplesmente, como os OVNIs eles têm mais tecnologia, né? Eles simplesmente pegaram os caras e vazaram. Tipo, não precisa nem fazer barulho, né? Eles devem ter tecnologia o suficiente pra pegar as pessoas assim, sei lá. Puff. Estalar de dedos, tipo Thanos. Tua teoria é qual? Eles encontraram, a única coisa diferente era uma vela cortada, né? Sério? Tu tu falou isso, mano? Não falei de vela. Como assim uma... Ah, a vela do navio. Ah, tá. Eu tava pensando numa vela, tipo, aquela de fogo, sabe? Eu disse, cara, é muito bizarro. Os caras cortaram uma vela. A vela tava rasgada, né? Só que sei lá, se o barco ficou muito tempo no mar, sem ninguém pra guiar ele, pode ser que veio um vento e rasgou isso depois eles terem desaparecido, sei lá. Mas como é que não ia rasgar a vela? Também pode acontecer de rasgar sem mexer o barco, né? Não vou negar essa possibilidade da força do vento. Mas pra as coisas estarem todas intactas dentro, a mesa de jantar arrumada, com panela de comida e prato e talher. Sim, é muito estranho. Aí ó, já vou aproveitando isso. A tripulação não caiu no mar. E eles não pularam na água pra salvar o outro. Porque eles estavam jantando ali, estavam se preparando pra jantar. Os caras, tá pronta a mesa, vamos comer? Não, vamos dar um mergulho antes, né? Deixar muito esfriando. É muito estranho. O mais interessante é que não é a primeira vez que isso acontece. Tem um caso, tiveram outros casos, né? Mas o mais famoso, acho até mais famoso do que esse, é um caso bem antigo, ainda do século XIX, que foi o da embarcação chamada Mary Celeste. Você quer falar sobre ela, Wellington? Esse relato, essa experiência, não sei como vamos chamar isso, tem data de 1872 e sob o comando do capitão Benjamin Briggs, o barco foi carregado com barris de álcool e foi despachado pela Meissner, Ackermann e Coyne. Ele zarpou de State Island em Nova York com destino a Genova, na Itália. Gênova? Não sei como se pronuncia. Gênova. Além do capitão e 7 marinheiros, tinha também a esposa Sarah, que era a esposa do Benjamin, e a filha dele, de 2 anos, Sofia Matilda. O Brig, de nacionalidade britânica, Dei Gratia, estava a 400 milhas a leste dos Açores, quando avistou um navio à deriva. Em 25 de dezembro do mesmo ano, seu capitão, David Red House, descobriu que se tratava do Mary Celeste, qual partira 8 dias depois dele já deveria estar em Gênova. Esse caso aqui já é um pouco mais complicado, porque naquela época, como não tinha rastreamento nem helicóptero, né, para procurar os navios, então o cara achou por acaso, né, o Mary Celeste lá no meio do mar, tipo... Exatamente, e ele deveria ter chegado já, né, porque saiu antes do cara, né, mesmo destino. Eles abordaram o navio para oferecer ajuda, mas a embarcação estava em boas condições, então obviamente pensaram que tinha alguém ali. O único bote salva-vidas que desaparecera e uma de suas bombas da água fora desmontada. Os pertences dos tripulantes estavam nos alojamentos e a carga de 1.701 baris aparentemente intacta. Eles descobriram, tanto, que 9 baris estavam vazios. Então, sua carga de álcool desnaturado estava intacta e os bens pessoais do capitão e da restante tripulação não tinham sido mexidos. Nunca mais se viu ou se ouviu falar dos que iam a bordo. Então, depois desse acontecimento, nunca mais falaram sobre essas pessoas. É muito igual, muito parecido, né, com o que a gente falou anterior. Tipo, é muito igual. São casos parecidos. E esses 9 baris estarem vazios, né? Eu acho que na verdade eu acho que são os barris que foram consumidos, cara. Sei lá. Não sei se não ficou muito claro. Era mercadoria, provavelmente mesmo. Não sei se eles iam consumir mercadoria. Não sei como é que funciona. Mas enfim, acho que se fosse um roubo, alguma coisa assim, né? Com certeza a pessoa teria levado alguma coisa, né? Tipo, só que ficou tudo, cara.
Pois é, E na- se eles tivessem fugido, realmente, possivelmente foi realmente um caso como o anterior, de não se ter ou não se saber o que aconteceu. E em ambos os casos os navios aparecem praticamente intactos, né? Esse Sim. caso do primeiro foi só a vela do barco, da embarcação, e aqui foi os baris. E a bomba d'água que estava desmontada. E as nessa- pessoas completamente desaparecidas, sem Sim. sinais de sangue ou de qualquer tipo de coisa. Olha, eu não posso dizer com certeza o que aconteceu em nenhum desses dois casos, mas eu digo com certeza que o que aconteceu nos dois foi a mesma coisa, cara. Então, a gente não- Possivelmente, cara. foi o mesmo fenômeno, qualquer que seja ele, foi a mesma coisa, cara. E nessa época, ali do Mary Celeste, a pirataria já era um pouco mais rústica, né? Mais daquele jeito que a gente vê nos filmes, né? Então ela era mais comum também. Só que ali a gente vê que não pode ser um caso de pirataria, cara. Não faz sentido, nem de sequestro, porque senão, lógico, teria sido... os piratas teriam... Os sequestradores, né? Teriam entrado em contato para estabelecer uma recompensa, alguma coisa assim. Possivelmente. E se fosse um roubo de carga, né? A carga teria desaparecido, o que não aconteceu nesse caso. Então, as minhas teorias são exatamente as outras que eu tinha para a situação anterior. Até esse navio, como ele estava em boas condições, ele foi utilizado, né, por algumas outras pessoas após isso acontecer. Eu não sabia disso. Sim, ele foi recuperado e utilizado ao longo de 12 anos por vários proprietários. O último que utilizou Mary Celeste foi o... Nossa, mas imagina, cara, eu não conseguiria, tipo, ser o capitão ou mesmo o tripulante de um navio que tinha acontecido isso, cara. Ia ficar muito... É meio, sei lá, né, cara. Vai acontecer comigo também, a parada. Se bem que naquela época, tipo, não é que nem hoje, né? Então às vezes as pessoas nem sabiam, né? Possivelmente. Acho que por ter sido várias pessoas, talvez a última pessoa que recebeu não tinha nem noção do que estava acontecendo, do que aconteceu, na verdade, com aquele navio. Ele foi afundado na costa haitiana pelo último capitão e não teve nenhum motivo muito assustador nisso, além de que o cara queria conseguir o seguro do navio. É o mais banal possível, cara. Afundou o navio e tentaram conseguir o seguro, mas se alguém tá curioso, ele não conseguiu, não. Perdeu o navio e tomou no cu. Ai, cara. O navio que reapareceu depois de muito tempo no Triângulo das Bermudas. É um navio que sumiu no Triângulo das Bermudas e ele apareceu de novo, todo meio que detonado, 90 anos depois. Caraca, velho, tipo... Um navio, cara, eu não sei muito sobre ele, e talvez até seja uma farsa isso que eu tô falando. Mas isso aí é o nosso podcast, é isso aí, cara. É isso aí. A notícia surgiu na segunda quinzena de maio de 2015 e contava a incrível história do navio SS Cotopaxi, que desapareceu em 1925 na região conhecida como Triângulo das Bermudas e foi encontrado em 2015 pela Guarda Costeira de Cuba. E só do Triângulo das Bermudas teria milhares de coisas pra falar, mas eu não separei nada pra esse episódio, porque talvez a gente possa falar separado, né, no futuro, um episódio só pra isso, cara, porque tem muitos casos, muitos. Alguns casos específicos, né, alguns mais famosos. Então eu acho que pra esse episódio seria isso mesmo, a gente separou, não tem como abordar todos os casos, né, a gente fez um resumo bem rápido aqui, e... Haverão mais. Se você tiver interesse em saber algumas imagens, vai ter o post no blog também. E é basicamente isso. Então não sei qual que vai ser o próximo episódio. A gente ainda não se programou. Mas acho que a gente ainda não decidiu exatamente, mas acho que a gente vai lançar um episódio por mês. Acho que vai ser bem difícil mais que isso, por enquanto, né? Com o tempo a gente vai acelerando conforme a gente pegar o ritmo da coisa. E também melhorando a comunicação, né? Se tiver alguma sugestão, lembra de mandar no e-mail lá, executados@gmail.com, que vai ser bem importante agora no começo, para entender o que assunto o pessoal mais gosta de escutar. Isso aí então, espero que vocês tenham gostado, que a gente não tenha ofendido ninguém.
Se a E, gente ofendeu também, não vamos pedir desculpa. e não foi nossa intenção, mas a gente não vai pedir desculpa. E Mas então, é isso aí, muito obrigado por ter escutado o podcast. se você tiver algum relato aí que você tava no meio do oceano e aconteceu alguma coisa, você manda pra gente. Se for você ou algum conhecido seu, você pode mandar pra gente. Se você foi abduzido por extraterrestre, Manda por pra algum gente. motivo voltou, conta pra gente. Manda pra gente E que assim, a gente promete que não vai fazer chacota nem nada do tipo. A gente vai ler o relato e vai interpretar, vai fazer as nossas teorias, né? De acordo com as nossas teorias. Mas a gente não vai. Em nenhum momento a gente vai dizer que é mentira. Isso a gente garante pra vocês. Tem a convicção. A gente tá dando risada agora, mas é. Mas é um podcast sério. nisso. É um podcast sério. Mas é um podcast sério. Então, Até mais. então até mais, até o mês que vem.